elas sentem atração quando o homem faz isso. Elas sentem atração quando o homem tem exatamente essa postura. Esse é um dos principais conteúdos, aqueles conteúdos que fazem realmente você sair desse vídeo aqui com um comportamento, com uma capacidade totalmente diferente de atrair olhares por onde você passar. Vou te explicar aqui em detalhes como que funciona para você realmente começar a atrair elas naturalmente, sem esforço, apenas corrigindo alguns erros que você pode estar cometendo no teu comportamento, principalmente quando você vai lidar com elas. Primeiro eu vou te explicar em detalhes como que funciona, os motivos e o porquê, o que leva ela a sentir atração ou não por você. Por isso, eu recomendo que você preste muita atenção nesse conteúdo, porque esse conteúdo é aquele que vai ficar guardado na tua memória, na tua vida, no teu dia a dia, todas as vezes que você for, enfim, tentar ficar com elas, você vai lembrar desse conteúdo aqui. Dito isso, vamos ao que realmente importa. Primeiro ponto, sobre esse vídeo. Se você costuma ser ignorado por elas, esse vídeo vai mudar completamente a maneira como elas te olham. E eu não tô brincando, eu vou te explicar em detalhes os motivos, o que leva ela a te olhar, o que leva ela a sentir atração ou não, né? Porque existem aí alguns ajustes que você pode fazer no seu comportamento e vai ativar o seu poder de atração. Existem alguns ajustes, assim como existem diversos erros que a grande maioria comete, que faz com que ele se mantenha ignorado, permaneça excluído, permaneça meio que de lado, tá? E eu vou te explicar cada um deles, sem depender de aparência ou dinheiro. Mas, obviamente, se você tiver um dos dois, obviamente isso vai te ajudar. A atração, o comportamento, ele é capaz de gerar atração nela. Você consegue ficar com elas mesmo não sendo um Brad Pitt ou não tendo muito dinheiro, você consegue sim ficar com elas. Você consegue ter êxito nos relacionamentos. Porém, o dinheiro e a aparência, eles são algo ali que vão te ajudar, né? Se você tem isso, você já tem ali uma certa vantagem em relação aos outros, né? Principalmente se você tem aparência. Outros e mais outros ali atributos vão levar você a ter uma vantagem muito maior, né? Mas não se preocupe, se você não tem isso, se você está trabalhando para isso ainda, vai te ajudar da mesma forma, vai te ajudar da mesma maneira, porque é extremamente importante. Primeiro, para você entender o que fazer, você precisa... eu preciso te explicar o porquê você vai fazer isso, como que funciona, por A mais B, o que leva o instinto dela, o que leva ela a sentir atração ou não por você. Eu vou te explicar como que funciona rapidamente a atração. Primeiro, a natureza delas é feita para selecionar, enquanto o homem ele é feito para buscar, para procurar, chegar e tudo mais, para meio que ir atrás. O homem tem que tomar atitude, o homem tem que chegar, o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo. Elas só precisam selecionar o cara, elas só precisam escolher o cara. Então já começa por aí, já é um pouco diferente o jogo delas, né? O jogo delas não é flertar, não é fazer isso, não é fazer aquilo. Elas só precisam simplesmente estar lá. A presença dela já é suficiente para ela vencer o jogo, para ela ficar com o cara, para ela escolher o cara. Então, a natureza delas é feita para selecionar. Elas podem escolher. Então, isso é meio lógico que ela vai sempre preferir os melhores. Ela sempre vai preferir aqueles que pareçam superiores aos outros. Isso acontece. Ela vai sempre procurar um cara que vai realmente despertar algo nela. Aí às vezes você vê ela casando, às vezes ela entrando em algo ali, em um relacionamento que talvez ela não sinta nada pelo cara, onde ela esconde o cara, ou às vezes ela se envolve com outros. Isso acontece quando ela entra em um relacionamento não por atração, mas por benefício, né? O benefício às vezes é financeiro, na maioria das vezes, e acaba que não sentindo, não gostando, não respeitando, enfim, elas vão escolher os melhores. Porém, os melhores, você ser o melhor, você não está associado 100% ao dinheiro. O instinto delas associa o dinheiro, obviamente, à sobrevivência, à segurança, mas
elas vão preferir os melhores em sentido de comportamento, de postura, de capacidade de gerar desejo em outras e etc. Isso na natureza delas é o que significa ser melhor. E essa escolha, quando ela decide, quando ela escolhe o cara, ela é uma escolha baseada no instinto de reprodução. Ela não é uma escolha que ela analisa toda a situação. É algo que acontece, é uma química, é uma atração. O que acontece quando você olha para uma que você acha extremamente bonita? Você vai sentir atração. Você não escolheu, eu acho que eu vou querer ficar, eu vou escolher sentir desejo por essa. Não, é algo que acontece no estalo de dedos ali. Então, a mesma coisa vai ser para ela, não 100% ligado à aparência, não 100% ligado ao dinheiro, mas ligados a outros fatores que eu vou estar te revelando aqui, tá? Inclusive, se você está me acompanhando aqui, se você está gostando desse conteúdo, eu peço o seu apoio, que você deixe a sua curtida, se inscreva e comente aqui, eu sou um Alpha 7, para que você apoie esse conteúdo gratuito, um conteúdo que eu estou fazendo aí de graça, de coração, para você. E se você quiser se aprofundar um pouco mais em tudo isso e dominar esse jogo de uma vez por todas, ficar com aquelas que você realmente deseja, eu vou estar deixando o meu método avançado, um treinamento completo, com aulas avançadas, um conhecimento completamente oculto que eu nunca vou revelar aqui, na descrição desse vídeo. Se você quiser clicar e conhecer, fique à vontade aí. Mas enfim, você entendeu que é a natureza delas que escolhe através do comportamento, você vai entender um pouco mais. Para ajudar tudo isso, a gente vai falar sobre as crenças limitantes que te impedem. Às vezes você vai desenvolver crenças. Eu já expliquei várias vezes como que essas crenças ocorrem, como que elas funcionam, como que elas surgem e começam a fazer parte da tua mentalidade, a fazer parte da tua vida. É lá no passado, quando você é ensinado da forma errada, que você é ensinado a ser romântico, a ser legalzinho, a elogiar, a ficar daquele jeito, né? A se declarar o teu amor, falar belas palavras para ela. E aí às vezes tu tenta, lá na adolescência, tu tenta fazer isso, porém você não consegue o que você quer. O que você vai conseguir é uma bela de uma rejeição, de ser ignorado, de ser desprezado, nunca é correspondido, e com isso você vai procurar justificativa, você vai procurar meios para dizer que você não consegue, ela não te quis porque você era feio, ela não te quis porque você era pobre, ela não te quis. Você sempre tem, o cérebro, ele tenta sempre buscar uma justificativa, entender o motivo, entender o porquê. E é exatamente esse erro, não diria erro, mas isso que faz parte da natureza masculina, que faz os homens sofrerem por amor. Às vezes o cara, ele foi, ela não quis mais, ela ficou, esfriou, enfim, nem ela sabe o motivo pela qual ela perdeu o interesse, ela esfriou com você, e aí o homem vai ficar questionando, você vai ficar perguntando, você vai querer entender, você não suporta a ideia de que ela não te quis mais, você vai querer saber o porquê, você vai querer entender o porquê. Então esse é uma falha que eu vejo assim. E a mesma coisa acontece quando você tenta ali alguma coisa e você não consegue, você vai arrumar uma justificativa. Se eu tivesse esse carro, ou se eu tivesse isso, ou eu tivesse aquilo, você tem que ter essa justificativa. E isso se desenvolve, surge ali, nasce uma crença, né? Então, algo que é extremamente importante é você cuidar da tua mentalidade, é você entender que o jogo ele não se baseia somente a isso. O jogo ele vai muito além. Algumas dicas são as mais básicas de todas. Cuidar da sua aparência, tá? É uma delas. Cuidar da sua aparência, porque seu corpo é importante. Se olhar no espelho e sentir orgulho, vai levar você a ter uma mentalidade melhor. Você se sentir capaz de ficar com elas, você se sentir bom o suficiente para chamar a atenção, para gerar desejo, isso e etc. Vestir-se bem, né? Roupas que te deixem confortável e confiante, ou seja, o seu estilo, a sua roupa, tudo isso vai afetar no jogo, tudo isso vai trazer para o jogo, porque se você não se sente bem, se você não se sente confiante com a tua aparência, com o teu jeito, com quem tu é, você fica ali meio que travado, é como se você mesmo travasse a sua capacidade de conseguir alguma coisa. Cuidar da autoestima é fundamental. A autoestima é o primeiro passo. Se você não tem autoestima, se você não cuidou da tua autoestima, se você não está cuidando dela, nada do que eu vou estar te falando aqui
vai fazer algum tipo de diferença. Por isso, a autoestima ela acaba sendo o primeiro passo. Você recuperar a tua autoestima, como eu falei, com essas coisas você consegue. Você entender se nem você mesmo se respeita, se nem você mesmo se sente atraente o suficiente, elas obviamente não vão sentir nada também, não vão te achar interessante. Você vai exalar uma energia de fracasso, você vai exalar uma energia de rejeição. Se você mesmo se rejeita, elas também vão te rejeitar. É meio que vão seguir a tua própria lógica. Então é importante você trabalhar a tua autoestima, entender que a tua autoestima é fundamental e você simplesmente focar exatamente nisso aí também. Preparando aqui, após ter preparado tudo isso, entendido como que funciona a atração, como que pode estar te ajudando aí, cuidar um pouco mais da tua autoestima, cuidar um pouco mais do teu corpo, da tua cabeça, da tua mentalidade, a gente vai começar a entrar nos próximos passos, tá? A gente vai começar a entrar nos próximos passos, como que funciona a atração, em que ela é baseada e como que você faz para despertar essa atração. Mas antes, eu já vou te pedindo para você dar aquele apoio, curtir esse vídeo e se inscrever aí, caso você não seja inscrito. Em caso de dúvidas, você pode estar deixando aí abaixo. Uma coisa que você precisa entender é que toda a atração ela é baseada no próprio instinto de reprodução. É isso que a humanidade, é isso que incentiva a humanidade a ir para frente. É basicamente o ser humano, ele vive baseado no instinto de reprodução. Obviamente você não vai se reproduzir ali diretamente, mas as coisas que te levam, as coisas que levam você a fazer certas coisas, a buscar certas coisas, certos objetivos que te fazem para uma academia, não adianta buscar aquela desculpa de que eu cuido de mim, eu faço isso, eu faço aquilo. Dificilmente uma pessoa sozinha em uma ilha ela vai focar tanto em si mesmo. Buscar alguma coisa, buscar um objetivo meio que gira em torno disso, tanto para o homem quanto para a mulher. Porém, são coisas um pouco diferentes, tá? Enquanto o homem, ele sente atração pelo visual, a mulher meio que sente atração pelo que ela pensa, pelo que ela imagina. Quando você aprende isso, você entende, ali você começa a dominar o jogo, você começa a dominar a mente delas. Quando você percebe que elas vão sentir atração por aquilo que elas imaginam, por aquilo que elas sentem, por aquilo que elas meio que idealizam, tá? Então é muito mais por isso que tem aquele ditado que diz que o homem se apaixona pelo que vê e a mulher se apaixona pelo que ouve. Basicamente vai girar em torno da imaginação, da emoção, do que ela está sentindo, enfim, pelo que ela ouve também. Porém ela é meio que baseada no próprio instinto, né? No instinto de reprodução. Seres humanos evoluem há milhares de anos, porém o instinto de reprodução permanece o mesmo. Os instintos, os hábitos, só mudou o local, a evolução de certas coisas, porém é meio que o instinto ele sempre vai ser primitivo, né? Sobreviver e reproduzir, sempre vai girar meio que em torno disso. E elas querem os mais fortes em algum sentido, aqueles que pareçam superior, seja no sentido físico, comportamento, em autoconfiança, em esperteza ou no financeiro, enfim, todo aquele cara que pareça superior aos outros, aquele cara que tem mais opções, aquele cara que é mais isso, aquele cara que tem mais lábia, aquele cara que tem mais isso, é diferente. Ela sempre vai estar comparando, ela vai estar sempre ali analisando o tal VSM do cara na vida. Isso é meio automático, porque o instinto delas é selecionar. Então elas sempre vão buscar aquele cara mais forte, elas sempre vão buscar aquele cara mais destacado em algum sentido. O jogo ele vai ser assim, porque elas vão permanecer na tal busca pela evolução, né? Então vai girar em torno disso, vão ser esses fatores que vão pesar aí para você, né? Então, outro ponto é que a atração não é uma escolha, tá? Outra coisa que você precisa entender é exatamente isso. Quando você já entendeu que a atração ela não é uma escolha, é quando você consegue acessar ali certos pontos ali na mente dela, certas emoções na mente dela, você vai conseguir basicamente ali o que quer, você vai conseguir aquilo que você deseja. Quando você aprende que
basta acionar alguns botãozinhos ali, botõezinhos na mente dela, você vai gerar atração, você meio que domina o jogo. Então a atração, ela não é uma escolha. Elas desejam aqueles que possuem um comportamento masculino, aqueles que possuem uma energia masculina, aqueles que possuem uma certa autoconfiança, uma certa firmeza, tá? Então elas vão sempre, a atração ela vai ser sempre puxada pro cara que tem mais masculinidade, pro cara que tem mais uma energia masculina um pouco maior. Então, quando você começa a perceber que elas querem aquele cara que pareça mais destacado, você entende o que você precisa fazer. Trabalhar e recuperar a tua autoestima e principalmente a tua masculinidade. Quando você muda isso, quando você recupera, quando você começa a trabalhar essa tal masculinidade, o teu jogo ele começa a fluir, tá? Então, esse é o principal ponto, assim. E a real é que os fracos, eles costumam passar despercebidos, tá? É como se elas tivessem um certo radar, uma capacidade de observar para determinar os caras que elas realmente querem, os caras que realmente geram atração ou não, feito de um modo, de uma maneira totalmente natural e automática. Quando você entende isso, você percebe que quando você age de forma carente, quando você age de forma dependente, você fica dependendo emocionalmente, dependendo do resultado, você é inseguro, você tem medo de falar, você tem medo de ter atitude, você tem medo de, sei lá, conversar, de fazer o básico. Você nunca vai conseguir atrair, você simplesmente passa despercebido por esse radar delas. Você simplesmente se torna um cara invisível, você continua, permanece sendo aquele cara meio que excluído. Então os fracos, eles sempre vão passar aí por baixo desse radar, eles não conseguem chamar a atenção, eles não conseguem despertar nenhum tipo de atração nelas. Agora, os fortes sempre atraem elas sem esforço. Aquele que mostra desapego, mostra autoconfiança, ele tem uma postura superior, ele automaticamente mexe com a mente delas. Ele mexe com elas. Ele consegue despertar certas coisas nela, ele consegue despertar certas emoções, que isso acaba levando ela a sentir atração, a sentir desejo por eles. Então, os fortes acabam atraindo sem esforço. Quando aquele que mostra apego, aquele que fica o tempo todo ali disponível, o tempo todo dando em cima, o tempo todo dando atenção, dá atenção demasiada, acaba destruindo qualquer tipo de atração, qualquer capacidade de atrair elas, qualquer capacidade de você realmente despertar algum tipo de desejo nela. O cara forte, lembrando que esse cara forte geralmente é aquele que demonstra dominância, aquele que demonstra dominância sobre si. Ele não tem medo de expor as opiniões, ele não tem medo de realmente mostrar a presença dele. Ele não fica com medo de ser aquele cara com autoconfiança lá em cima, com autoestima mais alta que a dos outros. Ele não tem medo desse tipo de coisa. Ele sempre mantém ali a si próprio em um pedestal, a si próprio como um cara de alto valor, numa posição de valor. Ele próprio coloca isso na cabeça, nas atitudes, no comportamento. E isso aparenta força, isso aparenta força na visão e no instinto delas. Aquele que mostra esse tal desapego, não tem medo de conversar, não tem medo de desenrolar, não tem medo de chegar, não tem medo de ser quem ele é. E ao mesmo tempo ele é desapegado, tanto faz se ele vai ficar com ela ou não, tanto faz se vai rolar alguma coisa, enfim. Ele não depende do resultado final, ele não depende de afeto, ele não depende de nada disso. Então a autoconfiança e postura, ela vem junto nesse pacote. A autoconfiança, a tua capacidade de ser confiante, ser você mesmo, confiar no próprio taco e ter uma certa postura superior, vai fazer com que você acabe mexendo com a mente delas, acabe fazendo com que ela sinta algum tipo de atração, algum tipo de desejo, algum tipo de interesse. Isso vai atrair olhares, isso vai fazer com que você se destaque rapidamente na visão delas. E o próximo ponto é que você entende a principal base do jogo, de todo esse negócio de gerar atração, de todo esse negócio de gerar desejo.
A postura masculina é a chave. Comportamento masculino é a chave. Ou você tem um comportamento que atrai, ou você tem um comportamento que te mantém ignorado, te mantém invisível, que afasta elas, que repele elas. Cabe a você me dizer, você sabe qual é o seu comportamento hoje? O que está acontecendo? Você atrai, você fica com elas, ou você sempre acaba afastando aquelas que você deseja? Se você ainda permanece nessa, eu recomendo que você conheça o método, o material avançado que eu vou deixar na descrição, exclusivo para você mudar completamente o teu jogo, mudar completamente aí a tua vida amorosa, caso você queira. A postura masculina ela é a chave, como eu falei. A psicologia da atração gira em torno da sua conexão com o teu poder de atração. Ou seja, se tua energia, o teu jeito, a tua masculinidade, ela tá desativada, ela tá desalinhada com aquilo que você com aquilo que você mostra, com as tuas atitudes, com o teu comportamento, com as tuas ações, você basicamente vai permanecer invisível. Você entende que quanto mais masculino você for, mais atração ela vai sentir. E quanto mais feminina ela for, mais atração você vai sentir. É basicamente assim que o jogo ele funciona. É basicamente assim que o jogo ele acaba acontecendo, tá? Então, quando você começa a trabalhar uma postura, essa postura masculina, quando você começa a ter mais autoestima, quando você começa a ser você mesmo, a confiar mais em si mesmo, enfim, você não tem mais vergonha, você não tem mais timidez, você não tem mais insegurança, você simplesmente tirou isso tudo fora, você se torna um cara mais atraente, você se torna um cara com um valor superior na visão e na mente delas. E esse é o principal ponto, essa é a principal chave do jogo. Em meio a tudo isso, você percebe que o cara que ele é simplesmente fraco, carente, inseguro, dependente emocional, ele passa despercebido. Você entendeu também que os fortes atraem sem esforço, aquele que tem postura, aquele que é desapegado, aquele que tem autoconfiança, aquele que aparenta ser superior. Ele mexe automaticamente com a mente delas, destravando aí uma atração, um desejo, etc. E então você acaba entendendo todos esses pontos que tudo vai resultar na tua postura, no teu comportamento. A psicologia ela vai girar em torno da tua conexão com o teu poder de atração. A maioria vive em desordem com isso. A maioria vive distante da própria masculinidade, distante de autoestima, distante de autoconfiança, distante ali do próprio ser. Você precisa trabalhar um pouco mais a tua mentalidade para você se colocar em um pedestal, para você se colocar como um cara de autoconfiança, para você se colocar como um cara de alto valor. E tudo isso começa na mentalidade. Em meio a tudo isso, né, existe um erro que a maioria acaba cometendo e existe um erro que você pode cometer. E aliás, que você nem pode cometer, que é nunca tente chamar a atenção gritando ou sendo forçado. O erro da maioria é tentar chamar a atenção a qualquer custo. Isso acaba não funcionando, isso acaba sendo muito mais negativo, muito mais repulsivo do que realmente atraente. A maioria você pode ver por aí, vai tentar chamar a atenção, vai tentar se exibir, vai tentar mostrar uma realidade que ele não tem, seja gastando, seja gritando, seja dançando, seja chegando de qualquer forma. Esse tipo meio invasivo, ele sempre vai acabar sendo repulsivo para elas. Ele sempre vai ser aquele cara chato, aquele cara que ninguém quer por perto. Ou seja, o seu comportamento, a sua postura, ela é fundamental também. Então o erro que você não pode cometer é ficar tentando gritar pela atenção ou sendo forçado demais ou forçando demais a barra. Porque quanto mais você se esforça, menos valor você aparenta ter. Enquanto você fica ali tentando se esforçar, quando você tenta ali chamar a atenção, você aparenta ter menos valor, porque o cara de alto valor, ele atrai a atenção de maneira natural, ele não precisa se esforçar, ele não precisa correr atrás, ele não precisa ficar insistindo, ele não precisa ficar gritando ou pedindo por essa atenção, seja validação, seja qualquer coisa nesse sentido aí, que seja uma necessidade de atenção, que seja uma necessidade de conseguir alguma coisa. Qualquer vestígio de busca, de desespero por afeto, acaba tornando o cara um homem de baixo valor. Então, quando você
não comete esse erro, você descobre que também a primeira impressão é a que fica. Uma realidade sobre o jogo é que a primeira impressão é a que fica. Dificilmente você vai mudar uma impressão, que no começo, ali no início, é o que vai fazer com que você seja definido como um cara que ela ficaria, um cara que ela desejaria ter e se envolver ou não. Então, dificilmente você consegue mudar um pouco ali algo que já está acontecendo, uma atitude errada que você tomou, ou você foi disponível demais, ou ela simplesmente não tem nenhum tipo de interesse. Quando essa primeira impressão negativa, essa barreira, ela não demonstrou muito, você fez alguma coisa errada, isso não importa muito. Se tem isso, se tem essa barreira, o melhor a se fazer é você não insistir. Nunca tente consertar algo que não deu certo. Nunca tente consertar algo que já passou, algo que rolou, algo que não funcionou. Isso é pura e mera perda de tempo, tá? Então a primeira impressão é a que fica. Por isso que quando você começar a ter um comportamento dominante, começar a ter uma linguagem corporal confiante, tenha ela, trabalhe ela todo dia, toda hora, em qualquer lugar, comece a ter uma mentalidade mais positiva, comece a ter um comportamento mais confiante, comece a se sentir bom o suficiente, a se sentir capaz de conseguir aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almeja. Isso não vai funcionar, isso não vai ser só importante para mulheres, para relacionamento, isso vai ser importante na tua vida, no teu dia a dia, quando você começa a ter uma mentalidade positiva, quando você começa a ter um comportamento confiante, quando você para de duvidar de si, perde o medo, perde a insegurança, perde a timidez, enfrenta tudo isso, a tua vida ela tende a melhorar, a tua vida tende a caminhar rumo ao sucesso, rumo àquilo que você tanto almeja. Então a primeira impressão é a que fica, né? Retomando aqui o foco, elas vão reparar se você é dominante ou submisso, confiante ou inseguro, e ela vai perceber tudo isso, ela vai chegar a essa conclusão, digamos assim, através da tua linguagem corporal. Linguagem corporal é tudo aquilo que você fala com o corpo, é a maneira como você mostra o teu corpo, as falas, as palavras, aquilo que tu diz, pouco importa. O que realmente importa é aquilo que você faz, a maneira como você fala, o tom de voz que você usa, entende? É o timbre de voz que você usa. Tudo isso vai ser muito mais importante do que exatamente o conteúdo da conversa, aquilo que você está falando, aquilo que você está conversando. Tá, eu vou trazer algo mais aprofundado sobre isso. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais, eu recomendo que você acesse a descrição e conheça um material avançado que eu vou estar disponibilizando para você. Então, linguagem corporal é o que mais exala masculinidade, é o que mais exala energia masculina e é o que mais exibe especificamente a postura, é o que mais vai exibir a tua capacidade de atrair elas ou não. Então, quando você começa a trabalhar um pouco mais a tua linguagem corporal, e eu acredito firmemente que a linguagem corporal ela é um resultado da tua própria mentalidade, ela é um reflexo daquilo que tu acredita sobre si, da tua autoimagem, de tudo aquilo que você acumula ao longo da tua vida, das experiências que você tem, das situações que você passou, tudo isso vai refletir diretamente na tua linguagem corporal. Então, basicamente você precisa buscar a tua masculinidade. Eu vou tentar trazer um conteúdo focado nisso, um conteúdo mais trabalhado nisso, nessa busca pela recuperação da tua masculinidade através de hábitos, através de esportes, através de coisas que você faz no teu dia a dia que vão alinhar você, colocar você na rota de novo, na tua masculinidade, do teu poder de atração, nessas coisas aí, tá? Existem certos hábitos, o teu estilo de vida, ele pode recuperar ou ele pode colocar você de volta nesse rumo, na tua real natureza, ou ele pode te tirar completamente. Então, quando você começa a entender que a atração, ela exige diversas coisas, a atração, ela depende de você entender como que ela funciona, que você teve uma certa noção, aqui você teve ali um certo sentido do que realmente acontece por trás, do que realmente faz ela sentir atração, de como que funciona a atração, sobre as crenças que acabam impedindo a maioria, acaba travando a maioria
de conseguir alguma coisa, de chegar, de jogar, de flertar e etc. E entender que a atração ela é baseada no instinto de reprodução. E a linguagem corporal, entender tudo isso aqui faz com que você tenha noção sobre o jogo. Mas se você quer ir além, quer aprender em detalhes, quer se aprofundar, quer dominar de fato esse jogo, eu recomendo que você acesse o material avançado na descrição. No link da descrição você vai ter mais informações, você vai saber o que você vai aprender lá. Lá a gente resolve a mentalidade, lá a gente resolve comportamento, conversas, assuntos, lábia, ficar com elas, tudo aquilo que você precisa para dominar de uma vez por toda esse jogo, tá? Então, eu recomendo que você acesse, eu recomendo que você se aprofunde um pouco mais, eu recomendo